Pessoal, mais uma vez eu peço desculpa para vocês pelos eventuais barulhos que possam acontecer, tá bom? E dito isso, vamos lá para a unidade 4. Aqui vocês vão começar, nessa atividade, vocês vão começar lendo o que nós vamos fazer nessa unidade, tá certo? Eu não vou ler para que o vídeo não fique muito longo, eu só vou dar algumas explicações, algumas orientações, mas as perguntas e os textos que tem eu não vou ler, aí é com vocês e com o pessoal aí de casa, tá bom? Depois nós vamos fazer uma correção sobre a interpretação desse texto. Então vamos lá. Ele trabalha com artigo de opinião. Então, assim, para você ter opinião, você primeiro precisa entender do que o texto está falando, do que você está vendo de repente na televisão, daquilo que acontece na sua rua, certo? Aquilo que acontece na sua cidade, no seu país. Tá certo? Então, para você ter opinião, você precisa primeiro entender. O que a gente vê muito hoje, o que a gente está percebendo que está acontecendo hoje no nosso país, é que as pessoas elas estão emitindo opiniões sem antes saber do que elas estão falando, certo? Então, é necessário que para que a gente emitir uma opinião sensata, é necessário você entender do objeto que você está falando, seja ele um texto, um filme, um acontecimento, tá certo? Então vamos lá. Dito isso, passou para a próxima página, 119. E aí ele tem aqui está fazendo uma pergunta, tá? Para você observar. E aí tem o texto para você ler, são duas perguntinhas aí. Eu gostaria que você respondesse no seu caderno, para depois a gente fazer um breve debate dessa página aqui na nossa aula do Zoom, tá certo? Também não esqueça de mandar a foto do seu caderno com essa resposta também, tá ok? Terminando aqui essa parte, vamos para a página 120, certo? Então nós vamos ler esta página toda, inclusive o para iniciar, certo? Depois ler o artigo de opinião, certo? Aqui o que seria esse artigo, gente? Esse artigo é a opinião de uma pessoa, certo? Tem uma pessoa que escreveu uma opinião sobre um determinado assunto da nossa sociedade, do nosso dia a dia. E elas geralmente publicam em algum jornal. Hoje em dia a gente tem a facilidade de publicar as nossas opiniões no Facebook, né? Às vezes até da gente montar um jornal próprio nosso, não é verdade? Então, no caso aqui, nós vamos ler a opinião de outra pessoa, certo? Aí depois vamos falar um pouco sobre a autora, tá? Do texto de opinião. E depois vamos trabalhar a interpretação do texto, porque como a gente falou, é importante você entender, interpretar o texto antes de você emitir alguma opinião, certo? Então nós vamos trabalhar primeiro a interpretação do texto. Então aí ele vem com algumas perguntas bem simples, tá bom? Algumas perguntas que bastou você ler com atenção, você vai conseguir responder, tá certo? Passou para a próxima página, ainda a mesma coisa, certo? Então vocês vão ler, responder. Aquilo que não couber na página, vocês vão colocar no caderno de vocês, tá bom? E para finalizar, a página 123, tá bom? Então preste atenção que tem algumas aqui, ó, algumas atividades que elas estão pedindo para você marcar um X nas frases que expressam o argumento usado pela autora para defender sua opinião nos artigos, certo? Pré-adolescência é criança. Pré-adolescente, desculpa, é criança. Pessoal, presta atenção. Muitas vezes, quando você faz um texto de opinião, não basta só você falar eu acho que sim, eu acho que não. Você tem que dar argumentos que sustentem a sua opinião, certo? Você tem que ter argumentos. Hoje em dia, o que falta? Muita gente está colocando sua opinião, mas sem argumento nenhum, certo? Então as pessoas estão muito extremadas, né? Tem pessoas de um lado da política, de um outro lado da política, e elas estão vendo a política como um futebol, né? Como uma torcida de futebol. Quando você é um torcedor de um time, uma torcedora de um time, pode ser de futebol, de vôlei, de ou qualquer outro esporte,
que você é torcedor ou torcedora, você não precisa ter razão para aquilo. Você gosta do time, pronto, e acabou, certo? Por isso que geralmente as pessoas que torcem por um time não passam a torcer para outro time, né? Porque ela gosta daquilo e pronto, acabou. Não importa qual é a sua opinião, não importa qual o argumento que você tenha. Mas isso é na parte dos esportes, certo? Na parte da política a gente não pode levar isso e as pessoas estão levando. Então, ou seja, a pessoa ela apoia candidato X ou candidato Y da direita ou da esquerda e simplesmente apoia e não há argumentos que você que a pessoa aceite, que a pessoa ouça, é uma coisa irracional. O texto de opinião ele não pode ser irracional. Ele tem que ser um texto embasado em argumentos. Você tem essa opinião? Por quê? Certo? Então não pode esquecer disso no texto de opinião, não pode esquecer disso sempre que você expressar a sua opinião. Não é só dizer o que você acha, mas por que você chegou nessa conclusão, tá certo? Então, nessa primeira parte dessa unidade nós vamos trabalhar isso, ok? Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp ou também mandar uma mensagem lá no Google Sala de Aula, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais.